Bom dia! No nosso seminário da disciplina de Educação Física, nós utilizamos como base para esse seminário o livro Prática de Ensino e Educação Física, tendo como os capítulos abordados o capítulo 2, Cultura e Educação Física, e o capítulo 3, Metodologias, Entradas e Saídas. Os componentes do grupo são Débora Vieira, Jaira Pires, Jaqueline Alves, Jeane Nunes e Jéssica Furtado, e a disciplina ministrada pela professora Elisângela. Cultura e educação física. O que se entende por cultura? Entende-se que é o saber de um grupo social estendido como um conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos, costumes e etc., podendo também ser a forma ou a etapa evolutiva das tradições e valores intelectuais. Abordagem sociocultural é a necessidade de facilitar a apropriação dos elementos da cultura corporal, tendo como base a apropriação da cultura do grupo familiar, da cultura local, a cultura regional e a nacional, e por fim, a cultura internacional. Ou seja, cada indivíduo ele constrói sua personalidade de acordo com o ambiente físico e cultural em que vive, construindo assim a sua identidade a partir desses elementos. Vivência. O objetivo central é colocar o aluno em contato com a cultura corporal. Como sabemos, as limitações são diversas, como por exemplo, as poucas aulas semanais, mas suprindo adequadamente as necessidades, expectativas e interesses, é possível que essa corporalidade seja estudada de uma melhor forma. Também é importante lembrar que o interesse pedagógico não deve estar totalmente centralizado, ou seja, o domínio técnico dos conteúdos, mas sim no seu domínio conceitual, superando assim também o senso comum, possibilitando uma melhor formação extraescolar. Prática é um espaço de livre organização, onde os alunos eles escolhem as modalidades vistas durante a aula. O objetivo dessa prática é estabelecer técnicas, levando assim o aluno a interagir em grupo, pois é naquele espaço que ele vai colocar em prática as observações feitas em sala de aula, interagindo assim com os demais. Treinamento é a internalização de técnicas de uma modalidade corporal. Para isso, o aluno irá necessitar de um tempo maior e disposição para ser bem-sucedido na atividade corporal escolhida pelo mesmo, executando assim com destreza as regras e habilidades. Além de tudo, faz-se necessário o incentivo tanto da família como da escola. O que são códigos simbólicos? Quais códigos o professor deve tratar no âmbito escolar? Todas as atividades da cultura corporal estão organizadas por códigos, portanto, não são neutras, pois se orientam em uma forma de poder. Conteúdos curriculares fazem parte de uma seleção com propósitos bem específicos. Esses códigos, por muitas vezes, permanecem ocultos aos olhos das pessoas. Agora, iremos citar alguns tipos de códigos. Códigos de origem, ou seja, de âmbito folclórico. Códigos históricos, miscigenação cultural. Códigos geográficos, origem de atividades, como no campo e na cidade. Códigos de poder, classe dominante e a classe dominada. Códigos estéticos, cuidam dos valores estéticos,
ou seja, do feio, do bonito e etc. Códigos éticos cuidam dos valores morais. Códigos políticos, valores de aceitação e manifestações. Códigos afetivos, cuidam das emoções. Código de comportamento, ou seja, a obediência. Código de avaliação, medindo o desempenho dos alunos. Código de liderança, como por exemplo, as condições dos jogos, quem vai liderar o jogo naquele momento. Códigos metodológicos, a distribuição de materiais em sala de aula, como por exemplo. Eu, Jaqueline Alves, vou dar continuidade ao assunto. Então, mediante as ideias do autor, é abordado sobre a necessidade de repensar a formação do profissional de educação física, dando ênfase também sobre a importância de formar um professor pesquisador, né, que é aquele que deve investigar o contexto escolar no qual ele atua, devendo também estar a par da comunidade escolar, da vivência dos alunos, para que possa melhorar sua prática de ensino e atender às expectativas desses alunos. Pois o professor, ele dando ênfase a essas pesquisas, terá acesso, né, à cultura presente dessa comunidade, sendo possível planejar, assim, um currículo que atenda todas a essas demandas. Mediante essa abordagem, foi levantado alguns questionamentos, né? E um deles é: qual seria o papel da educação física na escola, né? Ou seja, seria dialogar sobre os conhecimentos no campo da cultura corporal, abordar também as diferentes manifestações culturais ao longo da história. É dever também do professor apresentar a evolução da cultura patrimonial dos alunos e também a cultura distinta. Ele deve oportunizar vivências também. O professor ele deve levar em consideração as vivências dos alunos, os costumes, e também levar em consideração o contexto histórico e a evolução desse contexto. Ele deve mediar e contextualizar esses conhecimentos adquiridos a partir da cultura corporal desses alunos. Outro questionamento foi sobre como atingir os objetivos propostos. Foi ressaltado que o professor educador físico ele tem que conhecer seus alunos, suas características, suas necessidades e expectativas. O professor também deve ter conhecimento sobre os objetivos da instituição, né, no qual ele está trabalhando, ou seja, da escola. É preciso que ele tenha uma sistematização também dos conhecimentos que são oferecidos para ser trabalhados. E a função da educação física escolar, que é socializar todo o conhecimento da cultura corporal. Ou seja, o que essa cultura corporal é todas as atividades, tudo que envolve e esteja atrelado ao movimento corporal. E a função desse professor educador físico é explanar, ministrar, né, os jogos, as brincadeiras, os esportes, as danças, lutas, os elementos das artes plásticas, cênicas, artes musicais, né, e ginástica. E como deve ser a formação desse professor de educação física? Ou seja, foi abordado pelo autor sobre a preparação desses profissionais, que muitas vezes é numa perspectiva tecnicista. A crítica se dá porque muitos consideram apenas o esporte como o objetivo principal dessa disciplina. Podemos ver que isso acontece bastante ainda nas escolas, onde até alguns de nós já vivenciamos essa realidade, onde as aulas se limitam apenas em jogos, em idas à quadra, privilegiando apenas o esporte e deixando sempre os alunos à mercê, aqueles que não praticam essas atividades, onde não há nenhuma estratégia e nenhuma intencionalidade nessas aulas. O professor ele deve ser capaz de analisar, compreender, escrever, sistematizar qualquer atividade que envolva a cultura corporal, deve levar em consideração a perspectiva biológica, o desenvolvimento das atividades motoras e as suas dificuldades, a dificuldade desses alunos, e também partir para uma perspectiva sociocultural.
Os conteúdos da cultura corporal que podem fazer parte da educação física escolar são os jogos e brincadeiras da cultura corporal patrimonial, como os jogos e brincadeiras tradicionais, folclóricos ou populares, e também os contemporâneos, as danças da cultura corporal patrimonial e contemporânea, os esportes e a luta, e as expressões corporais, como as artes cênicas, sempre levando em consideração o contexto e a diversidade desses conteúdos. Os conhecimentos que são integrados nos outros conhecimentos. Temos a ginástica formativa, que ela pode estar fazendo parte de todas as aulas, como condicionamento, um exercício físico. As artes musicais, eles podem estar presentes nos jogos, nas brincadeiras, que contêm ritmo, melodia. Tem os elementos das artes plásticas, que elas podem estar presentes na construção de brinquedos, dos materiais esportivos, e o conhecimento do corpo, que ele faz parte de todas as atividades e conteúdos da cultura corporal. Então, o professor ele deve sempre adaptar esses conteúdos à realidade dos alunos e também levar em consideração a realidade da escola. O professor deve levar seus alunos a refletir sobre suas práticas e compreender os códigos simbólicos. Segundo o autor, os componentes curriculares dos anos iniciais do ensino fundamental é aquele que faz parte do patrimônio cultural do grupo familiar da criança, ou seja, é preciso levar em consideração as manifestações culturais, as suas particularidades e especificidades para cada faixa etária dos alunos, como, por exemplo, as brincadeiras, as cantigas, as canções. O objetivo dos componentes curriculares é a ampliação das experiências motoras a partir das expressões corporais da criança, que vai permitir se expressar a partir do corpo, o que sentem, o que elas imaginam, desenvolvendo também a linguagem gestual e outras formas de comunicação. As manifestações culturais permitem o desenvolvimento da criança, fazendo com que ela seja capaz de interagir com seu meio físico e social, conhecer a variedade cultural. É importante também para a ampliação desse conhecimento, sendo utilizado por meio de contos, lendas, cirandas, danças. Vale ressaltar que a manifestação cultural ela está ligada à forma como as crianças compreendem os costumes, os valores, as relações culturais e sociais do lugar onde elas vivem. Como, por exemplo, o Bumba Meu Boi, ela é uma manifestação cultural da nossa região Nordeste. Bom, nós vamos aprender agora um pouquinho sobre os componentes curriculares da educação física para o ensino fundamental do 1º ao 5º ano. É importantíssimo salientar que, nesse momento, as crianças elas já têm um potencial motor mais elevado, ou seja, elas são capazes de praticar, de executar atividades que precisem de uma coordenação maior, coordenação motora, certo? De uma noção de espaço. Então, é nesse momento que o professor, focando nisso, ele deve escolher atividades com variabilidade de manifestações, ou seja, ele deve focar na variabilidade de manifestações. Manifestações essas que repassem para as crianças diversas experiências, diversos aprendizados, e que também as crianças possam interpretar a realidade da qual fazem parte, ou seja, músicas, danças, jogos, artes cênicas, que façam parte mesmo da cultura, do patrimônio cultural dessas crianças, do local em que elas estão inseridas. Outra coisa, no momento em que o professor repassa as informações para as crianças, repassa esse aprendizado, ele também deve levar em consideração os códigos históricos, geográficos e de poder, ou seja, o professor, juntamente com os alunos, de uma forma bem dinâmica, eles devem escolher atividades, manifestações culturais mesmo, que levem em consideração a cultura, ou seja, que façam parte ali da localidade, da região dessas crianças, do país, como os jogos predominantes aqui no Brasil, por exemplo, as danças, que fazem parte da nossa cultura. Para quê? Para que haja, tanto um desenvolvimento corporal completo dessas crianças, mas que também haja um desenvolvimento da valorização da cultura, para que as crianças já comecem a valorizar a sua cultura. Agora nós vamos ver um modelo de atuação profissional, como que o professor ele deve atuar dentro de sala de aula. Em primeiro lugar, o professor ele apresenta o tema para os alunos, então ele vai
falar do tema, citar as informações referidas àquele assunto. No segundo momento, o professor vai fazer uma certa análise. Ele vai analisar o que os alunos já sabem daquele conteúdo, quais são as informações que os alunos têm daquele conteúdo, e fazer uma espécie de reflexão, né, sobre o conhecimento dos alunos. Após essa análise, o professor vai fazer uma espécie de união. Então, ele vai unir o que o professor tem para ensinar, mas também com que os alunos já tenham uma noção, né, o conhecimento que os alunos já apresentam sobre esse tema. E aí nós vamos entrar na parte de socialização. Ou seja, depois que o professor faz essa integração dos conhecimentos, né, das experiências que os alunos trazem, que ele também como professor traz para dentro de sala de aula, vai haver um grupo, né, um grupo de alunos, para quê? Para que haja socialização, para que também os alunos aprendam um com o outro, certo? E aí, após isso, o professor ele vai conseguir interpretar o aprendizado dessas crianças, o aprendizado dos alunos através de um trabalho, né? Um trabalho grupal, um trabalho coletivo, para que os alunos eles demonstrem mesmo o que eles aprenderam desse assunto. Então, a gente percebe a importância de ter uma aula dinâmica, né? Uma aula em que o professor, ele ensine, mas ao mesmo tempo que ele ensina, ele também leva em consideração os aprendizados das crianças, né? Que os dois aprendam juntos, né? Para seja uma aula dinâmica, uma aula proativa e uma aula que, de fato, tenha um aprendizado significativo. Bom, vamos falar agora um pouco das metodologias. A gente sabe que hoje em dia as metodologias nas escolas, infelizmente, algumas são bem tradicionais, né? Embora muitos documentos, como a gente já estudou aqui na disciplina, eles demonstram a importância de haver metodologias mais dinâmicas, né? Que levem em consideração o aluno, como a BNCC, o PCN, os currículos, né? Mas, infelizmente, algumas escolas ainda têm aquela forma tradicional, né, que é somente uma exercitação mecânica, que não leva em consideração as diversidades, as especificidades dos alunos, que o foco maior é mesmo aquele produto final. E em cima disso, muitos educadores, eles demonstram que é importante focar em novas abordagens, ou seja, escolher conteúdos, né, próximos à realidade dos alunos, que os alunos possam se reconhecer naqueles conteúdos, levar em consideração as diferenças de cada aluno, que o aluno ele seja um participante daquela aula, né, que ele seja mesmo um sujeito dentro desse processo educacional. E aí, em cima disso, a gente também tem que levar em consideração que todo o processo educacional, né, o sistema educacional, ele tem buscado uma reorganização, né, uma mudança, para que isso seja de fato alcançado, né? Então, ele busca aí mudanças de forma físicas, né? Para quê? Para que escolas tenham mais espaços, né? Mais recursos, para valorizar o professor também, para que haja capacitação desse professor, para que esse professor fique cada vez mais preparado, né? Para esse aluno, para essa mesma sala de aula, para o dia a dia, né? Educacional. Nós sabemos que a disciplina de educação física ela é um componente importantíssimo e fundamental no currículo. Por quê? Porque ela gera um desenvolvimento corporal como um todo, físico, cognitivo, social, afetivo, emocional, enfim. Mas que para isso seja de fato alcançado, as aulas elas têm que ser dinâmicas, têm que ser aulas que realmente foquem no aprendizado, né? Então, eu vou trazer para vocês agora alguns temas de aula, numa aula tradicional e de uma aula dinâmica participativa, né, que o texto traz, onde o tema da aula é saltar. Primeiramente, na aula tradicional, a gente vê que é de forma bem mecânica. O professor chega, somente cumprimenta os alunos, não faz uma apresentação do tema, não leva esses alunos a refletirem sobre o tema, a fazer uma análise, não. Ele chega, somente apresenta aquele tema, somente dizendo o que é que os alunos devem fazer. Ou seja, a gente já vê aí a repetição. Os alunos somente vão repetir o que o professor quer. Os alunos vão ali ouvir com atenção o que o professor quer e vão começar ali a se alongar, a se aquecer para começarem a executar a atividade, certo? Então, o professor ele vai mostrar qual a técnica certa, a técnica correta, a técnica que ele quer. Ou seja, já não é levado em consideração as especificidades, as características de cada um. E isso gera uma certa comparação, porque algum aluno, né, aluno B, por exemplo, vai saltar de uma forma melhor do que o aluno A. E isso vai gerar uma comparação, competição entre os alunos, certo? Por fim, ele vai demonstrar qual é o salto melhor, mais agradável para ele, né? Não levando mais uma vez em consideração as diferenças de cada aluno. Então,
Cada aluno vai realizar a atividade ali de forma bem repetitiva, de forma bem mecânica, sem entender para que aquele assunto vai ser válido para o seu dia a dia. Eles fazem a atividade, realizam a atividade, depois cada um volta para a sua aula e finge de aula. Mas a gente tem agora também um exemplo de uma aula bem dinâmica, que é o mesmo assunto, saltar, só que agora o professor leva esse assunto para o dia a dia, ou seja, o professor ele chega na sala, ele cumprimenta seus alunos, ele pergunta como foi as aulas anteriores, ele faz uma breve revisão da aula de educação física anterior para fazer aí uma análise do que os alunos aprenderam, ele apresenta o tema, ele pergunta o que os alunos conhecem do tema saltar. Para quê? Para fazer uma análise, né, do que os alunos sabem desse tema, para fazer uma espécie de união de conhecimento, professor e aluno. Né? Então, o professor ele vai começar a perguntar no salto se os alunos sabem quais os músculos que são trabalhados, quais os músculos que são ativados. Então, os alunos vão começar a falar o que eles entendem por saltar, como é um salto, né, legal, um salto adequado. E aí, nesse momento, o professor vai demonstrar para eles como que eles podem saltar, mas ele vai levar em consideração a especificidade de cada um. Cada um vai saltar de uma forma e toda forma é válida. Se determinado aluno não conseguir saltar, ele vai sentar, ele vai fazer uma roda de conversa, ele vai tentar entender por que o aluno não conseguiu saltar, para que os outros alunos o ajudem, ou seja, vai desenvolver também o social, o afetivo. Uns vão ajudar os outros, que não vai gerar nenhuma competição, né? E, por fim, o professor ele vai demonstrar para os alunos onde que eles podem usar o salto no dia a dia, né? Em que momento o professor ele pode usar, os alunos, na verdade, podem usar o salto no dia a dia. Então, vai levar também uma reflexão. Os alunos vão aplicar o assunto também no dia a dia deles, certo? Então, também ele vai fazer reforço positivo, vai parabenizar os alunos pela prática do exercício. E, ao fim, ele vai sugerir alguma atividade, né? Então, ele vai pedir para que eles pesquisem a história do salto, a história da corrida, né? Que é corrida e salto, né? São atividades que se complementam, a gravidade, enfim. Então, a gente percebe aí que é uma aula dinâmica, participativa e que, de fato, há um aprendizado. E desenvolvimento, né? Não só do físico, mas do desenvolvimento corporal como um todo, do cognitivo, do social, do afetivo. A professor e aluno, eles vão ser sujeitos, né? Que fazem parte aí desse desenvolvimento, da construção do aprendizado. Os dois aprendem juntos. Bem, dando continuação ao nosso trabalho, vamos falar um pouco sobre as manifestações da cultura corporal brasileira que são relativas à habilidade de saltar, voltadas para os alunos de 9 a 10 anos. Bem, diante disso, o professor ele vai iniciar com os alunos falando sobre o planejamento que eles têm para o ano letivo, né? Que nesse planejamento eles vão estudar essas manifestações, as manifestações da cultura patrimonial do povo brasileiro, onde eles vão buscar analisar quais são os jogos e brincadeiras que eles têm mais habilidade e afinidade. Porém, estes jogos eles vão estar voltados apenas para a habilidade de saltar. De acordo com o texto, o professor ele vai fazer uma breve reflexão com os alunos para ver se eles lembram que no ano que eles anteriormente trabalharam essas manifestações, só que voltadas somente para a região, que se voltaram também para os jogos e brincadeiras. Agora, ele segue dizendo que vão ampliar esse conhecimento, pois eles vão verificar os jogos e brincadeiras realizados em todo o território brasileiro, dando ênfase na habilidade de saltar. A partir de então, ele vai verificar com os alunos quais são os jogos e brincadeiras que eles conhecem. A partir da discussão, é possível perceber que a turma ela conta com alunos de diversas regiões, desde alunos do Rio Grande do Sul, quanto com um aluno que ele é descendente de japoneses, onde ele começa a falar um pouco sobre um jogo da sua cultura, ou seja, esse jogo ele já faz parte da cultura corporal patrimonial do Japão. Então, o professor vai dar uma sugestão que os alunos, quando chegarem em casa, eles perguntem aos mais velhos jogos e brincadeiras da cultura patrimonial que eles vivenciaram na sua infância.
Então, a partir desse momento, aí o professor ele vai propor aos alunos uma forma deles explorarem outras brincadeiras que contemplem a habilidade de saltar utilizando os materiais que eles dispõem no armário da escola. Ou seja, ele vai lá, distribui cordas, bastonetes, cabos de vassouras. Como esse material não era suficiente para todos, ele faz com que os alunos utilizem da sua criatividade para buscarem formas de trabalhar essa habilidade. Então, ele divide a turma em grupos, onde eles vão desenvolver essa habilidade e apresentar para o restante da turma. Então, após a apresentação de todos os grupos, o professor ele vai iniciar uma discussão acerca do material que foi apresentado, fazendo com que os alunos reflitam a partir do que foi apresentado. Logo em seguida, o autor ele nos traz o conceito de método, onde ele diz que o método é qual caminho seguir. Ele nos diz que a escolha desse caminho ela está diretamente ligada à prática que o professor vai adotar, depende também da visão do professor, onde a escolha desse caminho ela também vai estar direcionada aos interesses da sociedade, diante do processo educacional, onde a escolha desse caminho ele deve proporcionar um certo equilíbrio, de modo que possa contribuir para a constituição de uma sociedade mais justa e igualitária. A partir daí, o autor traz 3 exemplos de ações metodológicas, onde a primeira ela apresenta um exemplo de um planejamento unidirecional, ou seja, tradicional. O segundo já conta com um pouco mais de participação. Já no terceiro exemplo, já traz uma participação democrática, onde os alunos eles participam ativamente da construção do conhecimento. Portanto, o professor é o mediador da construção desse conhecimento, e cabe a ele fazer a escolha deste caminho, de modo que o mesmo venha a desempenhar uma prática competente. Projeto político-pedagógico. O autor ele cita 3 exemplos de ação metodológica, voltados para a ação do planejamento, onde ele vai dar ênfase em como ocorre o planejamento anual dessas atividades presentes em cada modelo. Portanto, no primeiro caso, ele cita o caso de professores que se reúnem algumas semanas antes do início das aulas, onde nessas reuniões eles vão verificar os conteúdos, os sistemas de avaliação que já foram utilizados no ano anterior e, de acordo com esses conteúdos, eles já vão elaborar um novo planejamento voltado para os novos alunos. Ou seja, esse planejamento ele é feito sem um contato direto, sem saber como são estes alunos, pois ele busca somente atender ao que pede a gestão da escola. Ele não se preocupa com a subjetividade de cada um dos seus alunos. Ou seja, quais são as suas carências, quais são as suas necessidades, os seus objetivos. Portanto, a partir desse modelo de planejamento, surge uma série de perguntas, como esperar que esses alunos se mostrem motivados ao trabalho se não são levados em conta os conhecimentos que trazem no seu corpo? Ou seja, esse aluno ele traz uma cultura corporal oriunda da sua comunidade, da sua região, onde o planejamento não está voltado para isso. Portanto, diante desse planejamento, se faz sim necessária uma reflexão acerca do papel da escola, a fim de verificar como se dá esse processo de reprodução. Já nos exemplos seguintes, o autor ele fala sobre como foram abordados os temas seguintes, tanto a intencionalidade quanto o desenvolvimento do tema, onde o segundo e o terceiro exemplo já se mostram com um planejamento mais participativo. O planejamento para o 4º ano do ensino fundamental vai ser exposto por mim, Jaira. Neste ano, as crianças elas possuem entre 9 e 10 anos de idade. E podemos destacar que, segundo Piaget, elas fazem parte do período de desenvolvimento operatório concreto. Este período ele vai de crianças de 6 ou 7 anos de idade até seus 11 ou 12 anos de idade. O que acontece? Elas, nesse período, já têm um pensamento mais lógico. Como aqui nessa imagem que eu mostrei, né? Antes elas chegarem nesse período, ou seja, antes dos 6 anos de idade, por exemplo, elas acham que a moeda de mais valor é essa de 55 centavos. Por quê? Porque tem 2 moedas. E aí, depois que elas chegam, certo? No período de operação concreta,
que é o lógico, né? Que elas vão ter um pensamento mais lógico, elas vão entender que, mesmo de R$ 1 sendo representado apenas por uma única moeda, ele possui maior valor. Aí vocês me perguntam, mas Jaira, por que eu tenho que saber o período de desenvolvimento de uma criança para poder planejar uma aula? Bem, é porque se eu for planejar uma aula para um período de desenvolvimento ao qual a criança ainda não chegou, certo? Se ela ainda não está no operatório concreto, se ela ainda não desenvolveu o pensamento lógico, ela não vai conseguir entender aquele conteúdo, ela vai ter dificuldade, porque ela ainda não está preparada para entender este conteúdo. Então, por isso, a importância de sabermos o estágio de desenvolvimento que as crianças de cada turma estão se encontrando, certo? Então, agora nós vamos falar um pouco sobre a importância da educação física. Nós sabemos que muitas vezes, tanto os pais quanto alunos desconsideram a aula de educação física, acham que não tem tanta importância contra as outras, em relação às outras aulas. Mas o que podemos destacar? Ela é super importante para o repertório cultural, né? Nela, os professores podem contribuir para o crescimento cultural dos alunos, podendo citar jogos, danças, brincadeiras e falando a origem de cada um desses, inclusive a origem de cada esporte também. Isso é de extrema importância para a cultura de uma criança. A autonomia que vai desenvolver, né? Na educação física, por meio das brincadeiras, por meio dos esportes, a criança ela vai melhorar a sua coordenação motora, a cognitiva e a afetiva, desenvolvendo assim a sua independência. Então, aqui, na primeira imagem, nós estamos mostrando um exemplo do cabo de guerra, que é uma brincadeira de origem indígena. Vocês sabiam que essa brincadeira é de origem indígena? Já na segunda foto, essa criança com essas asas, ela está representando a autonomia que a criança vai ganhar por meio da educação física. Então, vamos supor que eu, sabendo o período de desenvolvimento dos alunos, vou fazer um planejamento para o 4º ano do ensino fundamental. Então, o que foi que eu fiz? Fui na BNCC, na página 228 e 229, no qual, referente aos anos iniciais, no 4º ano, ela está dividida de duas formas, em 2 blocos. O primeiro bloco referente ao 1º e 2º ano do ensino fundamental e o segundo bloco ao 3º e a 5º ano. Fui no bloco do 3º ao 5º ano, escolhi como unidade temática brincadeiras e jogos, né? Objeto do conhecimento, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana. Escolhi brincadeiras e jogos de matriz indígena e africana. Como habilidade, experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz africana e indígena, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio histórico-cultural. Então, depois de pesquisar na BNCC, montei um exemplo de como eu daria uma aula para o 4º ano, certo? Referente a esse assunto. Então, eu faria uma aula cujo objetivo seja aberto. Como assim? As crianças pesquisem em casa por meio da internet ou livros, brincadeiras de origem africana ou indígena e levem para a sala de aula. Assim terá uma discussão sobre as pesquisas feitas, conhecimento partilhado e logo após poderá ocorrer uma votação para escolher uma das brincadeiras de tais matrizes para as seguintes aulas práticas. Com esse objetivo aberto, as crianças vão pesquisar em casa as brincadeiras e assim elas vão ter vontade cada vez mais de se aprofundar, certo? Elas vão levar essas brincadeiras para a sala de aula e a aula vai ser feita a partir da sugestão das crianças. Assim, elas vão ter mais vontade de aprender, o aprendizado vai ser mais significativo e elas não vão apenas armazenar as informações, o que para elas vai fazer mais sentido se elas tiverem vontade e entender aquilo, né, gerando um aprendizado significativo. Bom, aí digamos que as crianças fizeram a pesquisa em casa e levaram para a sala de aula. Dentre as discussões, as brincadeiras que mais saíram nas pesquisas das crianças foram, aí a professora vai colocar no quadro, certo? De origem indígena, cabo de guerra, peteca, arco e flecha. De origem africana, queimada ou queima, como conhecemos, batata quente e pular corda. Bom, a professora vai ver se as crianças conhecem essas brincadeiras. As brincadeiras que são desconhecidas a elas, a professora vai explicar mais ou menos como é. E aí ela vai abrir uma votação para escolher as 2 brincadeiras que consideram mais interessantes. Logo depois de abrir a votação, chegou à conclusão que as brincadeiras mais votadas foram peteca e queimada ou queima. E aí o que pode fazer na peteca, né? Uma sugestão. A professora pode pedir para que os alunos confeccionem sua peteca depois de expor
como ela é feita, né? Que ela é feita com pena, areia, couro, pode também ser feita com meias, com papel, com pedrinhas. E aí eles vão confeccionar e logo em seguida vão jogar com os colegas, que pode ser jogado com no mínimo 2 pessoas, né? E o objetivo é não deixar ela cair no chão. Isso vai gerar uma afetividade durante a produção, eles vão interagir, né? Vai também fazer com que haja uma criatividade. Então, pode ter uma aula teórica sobre a peteca, a confecção, e logo após uma aula prática, né? Jogando, brincando de peteca. Já na segunda brincadeira mais voltada, queimada ou queima, a professora pode perguntar quem conhece, né? Se não conhecer, pode apresentar a brincadeira, dizer a origem dela, falar um pouco mais, né? Como ela se originou, de onde veio, mostrar essa curiosidade para as crianças. Depois pode pedir uma disputa entre dois grupos para promover uma interatividade. Além disso, além dessa cooperação entre os participantes, ela também vai exigir uma agilidade corporal, né? Além da rapidez de pensamento, para poder se desviar da bola, saber o que fazer, o que pensar naquela hora. E isso melhora muito, né, o desenvolvimento da criança. Então, ao longo desse trabalho, nós podemos perceber a importância da disciplina de educação física, né? Podemos chegar à conclusão de que ela é muito mais do que uma brincadeira na quadra, como muitos consideram, mas ela é capaz de dar uma autonomia para uma criança, além de um ganho cultural muito grande. Essas são nossas referências. Agradecemos a todos pela atenção. Obrigada.